Olá, bom dia. Tudo bem? Vamos esperar o pessoal chegando aí para o nosso papo matinal de hoje. Bom dia, bom dia. Bom dia, Raíssa. Tudo bem? Bom dia, Ana Lúcia. Tudo bem? Bom dia, bom dia. Bom dia, Tiago. Tudo bem? Bom dia. Deixa o pessoal ir chegando aí. Bom dia. Tudo em paz? Graças a Deus, que bom. Estamos começando uma semana aí, né? Terça-feira. Tá, nosso segundo dia da semana. Vamos que as coisas estão engrenando agora, né? Dizem no Brasil aqui que o ano começa depois do carnaval, né? Eu tô na luta para conseguir começar o ano antes. Pra estar realmente organizado aí minha vida antes disso daí. Bem, vamos lá, meus amigos. Vamos começar o nosso tema de hoje aí, né? Quando a gente vai falar o nome homem em, em árabe, né? Homem em árabe significa insan. É o nome que a gente utiliza, né? A pronúncia é essa, assim, insan. No entanto, assim, dentre várias divergências sobre o que significa insan, né, sobre a raiz etimológica da palavra insan, uma delas aponta para o significado de que insan é aquele que esquece. Ou seja, já no próprio nome do homem, uma característica foi ressaltada como uma característica proeminente, né? No latim, homem é vir, né? Vir, que é a mesma raiz que dá origem à palavra virtude, por exemplo. Vir significa força, é a mesma origem também que dá a palavra virilidade, né? Força, resistência. Porque de alguma forma a virilidade é uma característica masculina, né? O homem tem essa proeminência na força, né? Em relação à mulher, né? No latim há essa contraposição entre o homem e a mulher. Então ressalta-se essa característica masculina da força. Por isso vir que dá origem à virtude, que dá origem à virilidade. Essa é a raiz etimológica, né? Já na cultura árabe existe uma ideia diferente, né? Uma ideia de relembrar ao homem que existe uma característica esquecente nele. Ou seja, o homem esquece, é aquele que esquece. Mas não aquele que esquece de qualquer coisa, né? A gente não esquece do jogo do Flamengo. Eu, no caso, sou tricolor, né? Eu não esqueço do jogo do Fluminense. A gente não esquece daquela festa que a gente tem para ir. A gente não esquece do salário que a gente tem que receber. Mas aquele que esquece as coisas fundamentais da vida, né? As coisas fundamentais. Recentemente nós passamos aqui por uma pandemia, né, do Covid-19. E a pandemia causou tanto estrago na mente das pessoas, na cabeça das pessoas, exatamente porque as pessoas manifestam essa característica de ser um ser esquecente. A gente está sempre lembrando de várias coisas na vida, né? Do dinheiro que a gente precisa ganhar, do trabalho que a gente tem que fazer, das coisas triviais na vida, nós sempre lembramos. Nós sempre estamos com a mente ligada naquilo. Mas nós esquecemos das coisas fundamentais da vida. Aquelas perguntas fundamentais que a filosofia nos ensina a fazer, né? De onde nós viemos? Para onde nós estamos indo? Qual é a minha missão na Terra? O que eu tenho a fazer aqui? Quanto tempo eu tenho aqui? De onde eu vim?
do que eu sou feito? Essas perguntas fundamentais, por elas exigirem talvez um pouco mais de esforço nosso, né? Que exija um pouco mais, que a gente trabalhe um pouco mais o nosso raciocínio, que a gente faça um pouco mais de silêncio, que a gente observe com mais atenção, são assuntos que chegam a virar um papo chato, né? Aquele papo que você fala assim: ih, caraca, é muita filosofia para minha cabeça, é muita coisa para pensar. Mas, no entanto, quando a gente não pensa nessas coisas, quando nós não pensamos para onde estamos indo, de onde nós viemos, né, qual é a nossa função aqui, se estamos fazendo com perfeição aquilo que deveríamos fazer, se nós não fazemos essa reflexão, a nossa vida fica fadada ao desespero diante dos grandes acontecimentos, né? Então, por exemplo, o homem nunca pensa no seu fim. E aí o dia que aparece uma coisa como a Covid-19, que obrigou as pessoas a pensarem no seu fim, sim, é real, tem uma doença aqui que está rodando aqui o mundo e a galera está morrendo. Então, ou seja, eu não estava no meu planejamento morrer agora, não estava no meu planejamento ficar doente, mas de repente eu começo a ver vários sinais externos, né? É uma mídia noticiando isso, é um parente próximo que morreu, é alguém que está doente, está indo para o hospital, é o fica em casa de todo mundo. Então, assim, eu não estou colocando aqui a componente política e ideológica que envolveu toda a questão do Covid-19, mas eu estou colocando aqui o quão nós estamos frágeis diante dessas grandes situações da vida, né? Porque eu coloquei aqui o Covid-19, mas isso acontece na minha vida, na tua vida também, sobretudo quando a gente está enfrentando alguns desafios, às vezes cotidiano. Às vezes isso daí vai acontecer na tua vida com a morte de um parente próximo, com uma morte inesperada de alguém, com um acidente, por exemplo, como o que aconteceu agora com o Tiba Camargo, né? Que a gente tem que rezar por ele, pedir a Deus por ele. A campanha bonita aí na internet que estão fazendo. A gente precisa ajudá-lo de alguma forma espiritual e de alguma forma também material, né, diante do desastre que aconteceu ali, né? Tentando salvar o seu próprio filho, acabou sofrendo um acidente. Então veja, nós somos esse homem que esquece, esse insan, como fala no árabe, né? O homem é aquele que esquece, e que esquece das coisas fundamentais da vida. Para nós também, ainda que nós façamos um esforço para se manter acordado, atento, é também difícil, que existe uma característica interessante, né? Quando nós pensamos no princípio, nós nos afastamos do fim. Quando nós pensamos no fim, nós esquecemos o princípio. Então essa característica, ela está em nós, ela está em mim, ela está em você. Todos nós somos seres esquecentes diante das coisas fundamentais da vida, das coisas mais importantes da vida. Então, Maurício, eu te faço uma pergunta. Diante de uma situação como essa, qual seria o remédio? O que eu preciso fazer na minha vida, né, para poder melhorar dessa situação, para também não ser pego de surpresa? Porque a gente observa essa dualidade, né? Houve pessoas que caíram completamente no desespero diante de uma situação como essa do Covid-19. Houve outras pessoas que fizeram dessa ocasião uma oportunidade de crescimento. Eu acho impressionante, né, sobretudo porque eu estou no digital aqui mais ou menos a partir dessa época. Eu comecei aqui mais ou menos em 21. Mas em 20 eu já fazia algumas coisas com alguns amigos mais próximos na internet. E é impressionante a gente entrar na internet e a gente ver vários casos, né, de mudanças radicais de vida durante o período da pandemia. Pessoas que ficaram ricas, pessoas que ficaram famosas, pessoas que caíram em profunda depressão, pessoas que adoeceram e morreram, pessoas que se desenvolveram, pessoas que amadureceram, pessoas que começaram a cair em vícios mais profundos. Então, ou seja, de uma mesma situação, as pessoas puderam encontrar caminhos de perdição e caminhos de salvação, diante de uma mesma situação. Maurício, o que fez essas pessoas fazerem coisas diferentes? São as pessoas que aprenderam a remediar essa característica esquecente do homem.
Na história da igreja, os cristãos sempre procuraram fazer memória dos acontecimentos. Então, esses dias eu tive aqui no santuário da Santa Dulce dos Pobres, nossa primeira santa, né, santa brasileira, e a gente teve a oportunidade de entrar com a relíquia dela na igreja. Era um pedacinho da costela. E aí os meus filhos entraram na igreja com a relíquia. E aí depois eles me perguntaram: papai, o que é uma relíquia? Por que a gente faz isso? É uma coisa meio bizarra, né? Você imaginar, caraca, um pedaço do corpo da pessoa. Mas isso, no entanto, dentro de uma realidade do início do cristianismo, onde os cristãos foram perseguidos, carregar uma relíquia, carregar um pedaço do corpo daquela pessoa, era manter a memória do sacrifício final que ela teve, né? Da entrega de vida que ela teve por uma fé, por uma esperança que ela tinha em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a religião, ela sempre foi carregada dessas memórias que servem para remediar essa saudade que existe no nosso coração de uma forma muito existencial, né? Santo Agostinho, ele relata esse sentimento quando ele diz assim, né? Criaste-nos para vós, e o nosso coração não repousa enquanto não descansa em vós. O coração humano, ele tem uma sede profunda de Deus, uma sede profunda da sua finalidade, do seu Criador, de viver uma união, de viver uma intimidade com Deus. Mas nessa terra aqui, nós não temos como viver isso com toda a intensidade, com toda entrega que a gente gostaria de viver, né? Esse mundo, a característica desse mundo é um mundo material, um mundo que passa, um mundo que muda, um mundo onde as coisas acabam, se deterioram. E nós, pertencentes desse mundo, carregamos a herança desse nome, do insan, né? Daquele que esquece. Então, nós somos convidados a cada dia a remediar isso incessantemente, até o dia que a gente possa entrar numa eternidade e não esquecer nunca mais daquilo que é importante na nossa vida. É por isso que dentro da tradição cristã se faz tanto meditação, se faz tanta lexo divina, se faz tanta contemplação, para que a gente possa conceder tempo às nossas experiências, e esse tempo das nossas experiências possam, enfim, temperar essa característica tão esquecente do ser humano, que se esquece de Deus constantemente. Ora, é esse esquecimento que tira da nossa vida uma unidade. Por que eu estou te contando toda essa história aqui? Por que eu estou falando com você essas coisas que talvez seja um papo meio profundo, né? O Diego está colocando aqui: façam isso em memória de mim, né? Tem até um trecho do livro do Tecendo Fio de Ouro, que é um livro muito famoso dentro da comunidade Shalom, né? O pessoal faz ali um roteiro de cura interior. E nesse livro existe uma coisa que a Emi Nogueira diz, que é o seguinte: quem fazer memória não é contar história. Sua bênção, Padre Wesley. Saudade do senhor. Fazer memória não é contar história. Então, ou seja, isso sempre esteve na nossa tradição, né? Fazer memória, remediar essa característica esquecente que nós temos, esquecendo o quê? As coisas fundamentais da vida. Grande parte dos sofrimentos que nós temos hoje e que nós encontramos no consultório, nos atendimentos, eles fazem parte desse esquecimento. Eles fazem parte da gente esquecer aquilo que nós viemos fazer nesse mundo. A gente esquece o tempo que a gente tem nessa terra, que é limitado. A gente esquece o que realmente é importante. Existe uma conversa que a gente tem constantemente com os nossos filhos, né? Que é exatamente para fazer essa memória. Quantas vezes não acontece de um menorzinho às vezes pegar um brinquedo e aí o outro querer tomar da mão dele, e aí começa aquela briga, e um puxa o outro, e um arranha o outro, e aí o que a gente precisa fazer? Remediar a consciência das crianças, dizendo para elas o seguinte: meus filhos, pessoas são mais importantes do que coisas. Ele é seu irmão, isso é um brinquedo que acaba. E isso tem que ser repetido 1000 vezes dentro da educação dos filhos. Mas isso também acontece conosco. Quantas vezes nós precisamos repetir para nós que existe um Deus que cuida de nós?
ou repetir para nós que nós temos uma responsabilidade a viver. Ontem eu falei com alguns de vocês que estavam aqui comigo, né, no papo matinal, sobre a importância de trabalhar bem. Mas quantas vezes no nosso dia nós precisamos nos relembrar disso? Sobre o risco da nossa vida perder uma unidade, da gente chegar no meio do dia, né? Começamos a missa muito bem, fomos à missa, fizemos nossa oração, né? Fizemos ali uma meditação, lemos a palavra de Deus e tudo mais. E aí quando passa 3 horas, 4 horas, parece que tudo se foi, parece que tudo se esqueceu. É por isso que o apóstolo São Paulo ele coloca, né, na Sagrada Escritura, rezai, rezai sem cessar, né? Sem cessar. Essa foi a busca de muitos monges, né, no início do cristianismo. Uma coisa que sempre me encantou nos mosteiros é um momento que existe que a gente chama de recreio monástico. Para quem não sabe aí, né, um pouquinho antes de casar, eu cheguei a fazer uma experiência no mosteiro, né? Eu fiquei alguns dias no mosteiro. Tinha a dúvida normal de todo jovem, né, da sua vocação. E uma coisa assim que me encantava, né, no mosteiro era que tudo no mosteiro favorece a contemplação, né? Então você tem aí lá a liturgia das horas que você reza no ofício divino, a Santa Missa, um momento lá onde você faz a Lexio Divina, o próprio almoço, as próprias refeições, elas acontecem em silêncio, você ouvindo normalmente a história de um santo. E após o almoço existe um momento que a gente chama de recreio monástico. O que é o recreio monástico? Os monges vão para o claustro, naquele pátio que existe normalmente dentro de um mosteiro, e ali eles começam um andar até engraçado, porque fica um de frente para o outro, assim, e um vai andando para trás e o outro andando em direção a ele, e quando eles chegam ao final do corredor, esse daqui vem andando para trás e esse vem andando em direção a ele, e assim eles ficam conversando sobre assuntos a mil. Só que essa conversa, ela acontece em cima de túmulos, né? Porque os monges do passado foram enterrados ali dentro, no mosteiro. Então a gente faz essa conversa caminhando sobre os túmulos. Porque os monges são sempre convidados a terem a morte diante dos seus olhos. A gente faz melhor as coisas na vida quando a gente tem uma consciência do fim. Para quem gosta de fazer uma atividade física, você sabe que muitas das vezes, vou correr 2.400 km, aí você já está cansado lá no 2.400 km, 2.400 metros. Aí você está lá nos 2.000 metros, o que te motiva naquela situação? É você olhar para o final e falar o seguinte, só faltam 400, vambora, dar o gás final. Quando a gente faz o TAF aqui na academia militar, né, com o Colégio Naval, Escola Naval e também aqui ainda no quartel, é sempre um desafio, né? Então sempre fica uma galera ali no final da corrida, que a gente fica ali, vambora, vamos lá, dá o gás, é o último. Por quê? Porque está chegando ao fim. E nada é mais desanimador para alguém que está sofrendo do que você tirar dele essa consciência do fim. Quando você chega ali, né, no meio da corrida, né, ele está esperando que com 2.400 acabou, aí você fala assim, não, só mais 10 voltas, mais 20 voltas. Quando você mata a esperança, você vê aquele... Então essa consciência do fim, né, ela nos ajuda a seguir adiante, a caminhar, a ir para frente. Então por isso que os monges faziam essa conversa caminhando sobre os túmulos, para que a gente saiba, né, que a gente é pó e para o pó veremos de retornar. Essa é a consciência do fim. É disso que o homem esquece muitas das vezes na vida. E aí eu te digo, meu amigo, trazendo isso um pouco mais para a sua realidade. Para nós cristãos, né, o cumprimento da vontade de Deus, né, a finalidade da nossa vida, nós alcançamos através de uma coisa chamada vocação. Vocação, um chamado que nos convoca todos os dias a seguir. E aí eu te pergunto, né, qual tem sido o chamado vocacional que hoje você não tem ouvido? Né? Qual tem sido o chamado vocacional que você tem dado de ombros?
Por quantas vezes a sua vida não perde o sentido exatamente porque você não ouve o chamado da tua vocação. Na minha casa, o chamado da minha vocação me chama de pai, me chama de amor. Quando eu ouço da minha esposa, quando eu ouço do meu filho. No meu trabalho, o chamado vocacional me chama de comandante, comandante. Então todas as vezes que eu ouço esse nome, comandante, comandante, eu preciso lembrar do juramento que eu fiz à bandeira, né? E de que naquele tempo e naquele momento eu estou ali para isso, para entregar aquilo. Eu preciso ainda mais viver essas pequenas vocações, como são as vocações profissionais, à luz das vocações maiores. Eu preciso viver o chamado do comandante sem esquecer que eu sou o pai, que eu sou o marido e que sou o filho de Deus. Então, meus amigos, o que eu quero convidar vocês hoje. Todos nós temos pequenas vocações no nosso dia, né? A nossa vocação profissional, às vezes uma vocação social. Temos as vocações, né? Os chamados, a vida, o estado de vida, né? Sendo padre, sendo religioso, sendo casado. Todos nós temos essa. Mas se tem uma vocação que todos nós temos, é uma vocação de filhos de Deus. Mete Deus em tudo aquilo que existe no teu dia. Talvez os problemas estejam acontecendo hoje na sua vida por essa característica esquecente. Tu se esquece de Deus durante o dia, entende? E tu não tem mecanismos que te lembrem dele. Por isso é tão importante ter um plano de vida. Por isso é tão importante você ter uma oração espalhada no teu dia. Não momentos de oração intensa, né? 3 horas rezando o texto, mas pequenas ilhas que vão nos lembrando da existência de Deus durante o dia. Para que você possa trabalhar bem, para que você possa ser um bom marido, para que você possa ser uma boa esposa, para que você possa ser um bom pai, um bom filho. Lembra-te de Deus constantemente no teu dia. Faça como São José Maria ensinava, né, pra gente, ter pequenos despertadores no nosso dia. Uma pequena oração, uma pequena jaculatória que você lança a Deus, uma pequena imagem que você guarda na mesa do teu escritório, uma pequena imagem que está na cozinha lá quando você estiver trabalhando, na sua sala, na sua carteira, no seu celular. Que isso sirva como um chamado que diz assim para você: lembra-te de mim. Remedia o ismã, o insan, né? Ismã não, insan. Remedia o insan, que é aquele que esquece. Essa é a característica tão marcante nossa, né, do ser humano. E porque esquecemos, perdemos a unidade de vida. Esquecemos que todas essas coisas, né, o meu trabalho, a minha família, o meu projeto social, o meu relacionamento com meus pais, com meus filhos, tudo isso tem um único objetivo final: chegar até a morte, e nessa morte ter o grande encontro, né? Um encontro com Deus, levar aqueles que me são caros para Deus, e para que eu também não fique de fora nessa situação. Então que na nossa vida a gente aprenda, né, e a gente possa guardar essa ideia hoje de que é importante a gente remediar esse esquecimento com esses pequenos pontos de oração na nossa vida, com esses pequenos olhares que a gente levanta para Deus incessantemente. Tá bom, meus amigos? É tudo que eu queria dizer hoje aqui para vocês. Um excelente dia para vocês, tá? Fiquem com Deus. Que bom que o Papo Matinal foi importante para você, Evelyn, né? Fico muito feliz mesmo que a gente possa tá somando na vida de vocês, mas coloquem esses despertadores na vida de vocês, para que a vida de vocês, no final, quando vocês chegarem à noite, puderem fazer um exame de consciência, vocês se lembrem daquilo que é mais importante na vida, e a tua vida possa ter unidade. Você possa terminar o teu dia falando o seguinte: eu caminhei em direção ao fim, caminhei um pouco mais em direção ao fim, eu não me distrair, eu não traí o meu propósito principal. Tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus, um bom dia para vocês.